Salve, salve, meu estudante! Professor Marcos Vinícius da área, teu professor de Geografia da plataforma Gonçalves Dias, para dar continuidade a um programa sensacional que são as nossas atividades curriculares complementares. Uma série de aulas sobre temáticas centrais envolvendo os assuntos da primeira série, da segunda série e da terceira série do ensino médio. E hoje, meu estudante, nós vamos falar sobre uma temática fundamental envolvendo a geografia que trabalhamos no primeiro ano, na primeira série do ensino médio, que são os elementos cartográficos. Então, pega aí, pega teu lápis, pega teu caderno, pega tua caneta, vamos aí anotar, fazer prints, tá certo? Porque ó, tem coisa importante aqui. Então, respira, oxigena e vamos para cima, que aqui é sucesso. Primeiramente, antes de nós falarmos sobre os elementos cartográficos, a gente precisa situar o que é, de fato, a cartografia. Normalmente, quando a gente trabalha a geografia, muito se associa, né? Esta ciência, esta disciplina ao campo da cartografia, ao campo de mapas, ao campo de cartas, né? Localização. A cartografia ela é entendida, estudante, como uma ciência, tá certo? Ela é uma ciência, é uma área do conhecimento que se preocupa em estudar, analisar e produzir mapas, cartogramas, plantas e demais tipos de representações gráficas do espaço. Ou seja, a cartografia ela é uma ciência fundamental para o entendimento das características do espaço e também é uma ferramenta fundamental para localização e deslocamento dentro do espaço. Pensa você, aí na prática, hoje, tecnologias, por exemplo, de GPS, ou, por exemplo, os famosos aplicativos hoje, iFood, Uber, eles vão estar baseados diretamente em elementos cartográficos e em elementos geográficos, levando em consideração princípios de localização básica, latitude, longitude, norte, sul, leste, oeste, para que se tornem funcionais à nossa sociedade. E tudo isso deriva daqui, ó, da cartografia, belezinha? Hoje nós vamos abordar algumas temáticas específicas da cartografia, muito voltado ao estudo de mapas e principalmente questões das escalas, tá certo? Fica tranquilo que vai ser muita coisa bacana aqui. Então, evoluindo, vamos falar um pouco sobre o papel da escala na cartografia. Quando tu, por exemplo, pega um mapa, se você prestar bem atenção no canto, você vai ter algumas legendas básicas, tá? E dentre essas legendas, uma delas é a famosa escala. Tá? Marcos, o que é a escala cartográfica? Basicamente, a escala ela é uma relação matemática, sendo na prática o tamanho do objeto no mapa e o tamanho dele na vida real. Ou seja, quando tu pega, por exemplo, uma régua, eu quero medir a distância de um ponto a outro no mapa X, deu 3 centímetros. O que você realmente quer saber nessa informação? Esses 3 centímetros no mapa equivalem a quantos quilômetros ou quantos metros na vida real? Essa é a função da escala, beleza? Então, conceitualmente falando, repetindo aqui para reforçar, a escala cartográfica é um elemento fundamental da cartografia, que expressa, atenção aí, a razão entre as dimensões de uma superfície ou um objeto na realidade e as suas dimensões no mapa. Ou seja, aquela pergunta básica, esse objeto no mapa equivale a que tamanho na vida real? Quem vai te fornecer essa resposta é a escala, belezinha? Muito tranquilo, né? Falando em escala, um outro ponto muito importante são os famosos tipos de escala. Porque quando tu vai pegar um mapa, tu pode encontrar 2 tipos específicos, tá? Ela dessa forma e desta forma. Marcos, como eu interpreto, quais são os tipos, como elas se chamam? Bem simples. Nós temos as chamadas escalas gráficas e nós temos as chamadas escalas numéricas, tá? Essas são as 2 formas de evidenciar essa relação. Quanto do tamanho do mapa equivale na vida real? E como eu interpreto isso? Bem simples. Na escala gráfica, nós temos o convencionamento de que cada espaço delimitado equivale a 1 centímetro, perfeito? Então, aqui no mapa, 1 centímetro, certo? Equivale a quantos quilômetros na vida real? Quem vai te dizer aqui é a escala. Veja, por exemplo, nessa. Eu tenho um espaço que equivale a 1 centímetro e a cada fim de espaço eu tenho 0, 50, 100, 150, 200, 250 e está aqui, ó.
km, quilômetros. Ou seja, na prática, o que esse mapa está me dizendo? Que 1 centímetro no mapa equivale a 50 quilômetros na vida real. Tá? Então, por exemplo, tu pega um mapa de uma cidade para outra, mapa do Maranhão, aí vai estar lá, escala gráfica, e, por exemplo, tem esse espaço bem aqui, igualzinho que está aqui, 1 para 50. Então, tu vai lá olhar, por exemplo, ó, mediu a distância de uma cidade para outra, deu 2 centímetros. Ora, se 1 centímetro equivale a 50 quilômetros, significa dizer que 2 centímetros vão equivaler a 100. Ou seja, a distância real de uma cidade para outra seria de 100 quilômetros, perfeito? Essa é a escala gráfica. E o próximo tipo de escala, que é a mais comum, a gente encontra em maior quantidade nos mapas, que é a chamada escala numérica, que também, estudante, é muito simples de interpretar, tá certo? A escala numérica é lida de uma forma muito clara. 1 centímetro, sendo que o numerador vai representar o tamanho no mapa, tá certo? 1 centímetro no mapa equivale a 5 milhões de centímetros na vida real. Uma diferença importante entre a escala gráfica e a escala numérica é que enquanto na escala gráfica eu já venho determinado, deixando muito claro que ela está, por exemplo, em quilômetros, e nada impede, ela pode colocar assim, metros, perfeito. É o autor do mapa, o autor dessa escala que vai definir. Mas na escala numérica nós vamos ter ali convencionado o denominador, que é o tamanho real, em centímetros. Atenção, não te confunde, tá? Então, na escala numérica, 1 centímetro no mapa equivale a 5 milhões de centímetros na vida real. E aí, o que é que eu vou precisar fazer depois? Fazer a transformação, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como a gente faz, que também é muito tranquilo. Belezinha? Então, tipos de escala, não esquece, escala gráfica, escala numérica. Vamos lá. Evoluindo, um outro elemento muito importante relativo à escala é o seu tamanho, tá? Bom, antes de eu mostrar aqui o dado, eu quero mostrar logo essa imagem para vocês, tá? Veja, por exemplo, que eu tenho 2 mapas, tenho 2 numerações e tenho 2 tipos, escala grande e escala pequena. Aí tu me pergunta, Marcos, o que é uma escala grande, o que é uma escala pequena? Muita atenção, estudante. Quando eu falo de tamanho de escala, eu levo em conta quantidade de detalhes. Significa dizer que quanto maior for o número de detalhes, maior será a escala. Aí tu pensa comigo, Marcos, onde é que eu vou conseguir ver uma grande quantidade de detalhes? Em uma área menor ou em uma área muito grande? Veja, por exemplo, esses 2 mapas. Aqui eu tenho, por exemplo, um mapa de, por exemplo, ali uma planta de uma cidade. Eu consigo ver as ruas, eu consigo ver, por exemplo, as casas, eu consigo ver, por exemplo, ali os principais acessos. Ou seja, eu tenho uma grande quantidade de informações ali inseridas, porque o espaço é menor, então eu consigo detalhar mais. Veja que, por exemplo, no segundo mapa, eu tenho um mapa da Europa. Por exemplo, eu já peguei uma área muito grande. Então eu não vou conseguir olhar, por exemplo, aqui, nesse segundo mapa, o nome das ruas, de todas as cidades dos países europeus, eu vou conseguir basicamente ver os contornos, ver a identificação, por exemplo, das capitais. Veja que a quantidade de informações, de detalhes diminui. Ou seja, pega esse gancho agora, importantíssimo. Quanto maior for a área, menor a quantidade de detalhes. Logo, essa escala ela é pequena. Quanto menor for a área, maior será a quantidade de detalhes. Logo, maior será essa escala. Professor, mas como é que eu relaciono isso com a numeração, que é o que normalmente confunde o aluno, né? Normalmente, quando a gente está fazendo essas escalas, eu falo, professor, mas essa escala aqui não é a grande porque ela está mostrando ali 50 milhões. Então, 50 milhões é grande, né? Só que veja bem, significa dizer que eu ampliei essa área 50 milhões de vezes. Então, eu estou pegando uma área muito grande. Por isso, ela é uma escala pequena. Veja, por exemplo, aqui, seria 1 para 24 mil. Ou seja, eu ampliei essa área só 24 mil vezes. Então, o espaço que ela pegou é bem menor e a quantidade de detalhes ela é maior. Beleza? Vamos reforçar isso agora com calma. Vem comigo.
Escala grande. Atenção, estudante. O que é uma escala grande, Marcos? Quando se quer representar um espaço geográfico menor, não sendo preciso reduzir tantas áreas. E o mais importante, aparecem muitos detalhes, gente, tá? Quanto menor for o denominador, significa dizer que a área é menor. E se a área é menor, eu tenho muitos detalhes e a escala é grande. Novamente, para tu não te enrolar, respira. Olhei só o denominador, Marcos. Quanto menor for o denominador, significa dizer que a área representada ela é pequena. E se eu represento uma área pequena, eu consigo ver muitos detalhes. Então, a escala ela é grande. Justamente, o que é uma escala pequena? É quando eu pego um espaço muito grande para representar. E lembra que eu te falei, quanto maior for o espaço, menor vai ser a quantidade de detalhes que eu vou conseguir evidenciar. Não aparecem muitos detalhes. Resultado, gente. Se eu não tenho muitos detalhes, a escala ela é pequena. Olha aqui, ó. Quanto maior for o denominador, significa dizer que a área que eu estou representando é muito grande. Se a área é muito grande, eu tenho poucos detalhes e a escala é pequena. Olha aí, ó, a confirmação. Menor denominador, menor área. Se eu tenho menor área, maior detalhe, maior escala. Maior denominador significa dizer que a área ela é maior. Se a área é muito grande, a quantidade de detalhes é menor, a escala ela é pequena. Fechou, hein? Isso aqui tu não erra mais, estudante. Já sabe, né? Respirou? Tem mais coisa, Marcos, na escala? Tem. Tem aquela que é fundamental, que as provas adoram, né, gente? O Enem, por exemplo, tá? Vamos falar sobre o famoso cálculo de escala, que é o que eu retomo na prática, né? O que eu quero saber quando eu pego um mapa, que eu comecei a aula falando, poxa, Marcos, eu pego um mapa, por exemplo, do Maranhão, vou fazer uma viagem entre as cidades maranhenses, e eu não conheço, vou olhando o mapa, não sei a distância. Então eu preciso de um mapa. E aí eu vou olhar o mapa, ele vai me trazer a escala, mas o que eu quero saber na prática? Qual é a distância real? Essa é a função, gente, da escala básica, que para eu fazer essa transformação, eu utilizo o cálculo de escala. Que fique muito tranquilo, é uma conta muito simples, tá? Quando nós falamos de escala, eu vou ter 3 elementos básicos. Anota aí. Eu vou ter a escala, que normalmente eu convenciono ela com uma escala numérica, e lembra, a escala numérica está em quê? Centímetros, tá certo? Eu tenho a distância no mapa, que vai ser a distância em centímetros. Só tu pensar, poxa, eu vou olhar uma distância em um mapa, me dá a régua aí de 5 metros. Não, né? Se eu for pegar uma distância no mapa, eu vou pegar em centímetros, pego uma régua pequena. Então lembra, distância no mapa em centímetros e a distância real. Gente, quando eu pergunto, cara, qual é a distância de uma cidade para outra? Qual é a casa métrica que a gente utiliza de maneira geral? É o quilômetro. E aí eu te chamo a atenção, tá? Em provas, se a banca não determinar, quando eu te perguntar a distância real, tu vai para quilômetros, mas algumas bancas podem dizer qual é a distância real em metros. Aí tu transforma para metro, belezinha? Então, qual é a fórmula, Marcos? É simples. É a distância real, que é o D maiúsculo, em quilômetro, é igual a distância no mapa em centímetros vezes a escala, que é centímetros. Mas, Marcos, eu já estudei escala e eu utilizava outra fórmula. Sim, você pode encontrar outras fórmulas, como por exemplo aqui, ó, fórmulas de escala. Você pode ter várias, né, utilizando os mesmos elementos e os princípios matemáticos. A escala, que é igual à distância no mapa, dividido pela distância real. Né? A fórmula que a gente está utilizando aqui da multiplicação, a distância real, que é igual à distância no mapa vezes a escala. Ou a distância no mapa, que é igual à distância real pela escala. Tanto faz, você escolhe, tá? O que você precisa ter em mente são que a escala envolve sempre 3 elementos, tá certo? Distância real, distância no mapa e a escala. Fechou? Rega, Marco. Vamos praticar isso? Vamos. Vamos praticar, mas antes de tudo, vamos relembrar a escala métrica, não é não? Normalmente, estudante, e aí eu te chamo muita atenção,
quando a gente fala de escala, o erro muitas vezes não está nem aqui. O erro muitas vezes acontece, a confusão acontece bem aqui, tá certo? Casa das escalas métricas, tá certo? O elemento base é o metro, tá certo? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Toda vez que eu for em direção de metro para milímetro, a quantidade de zeros aumenta, tá certo? Da mesma forma que quando eu venho para o lado oposto, eu tenho metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Sempre que eu vier da direção do metro para quilômetro, a quantidade de zeros, diminui, certo? Então, por exemplo, eu quero transformar um item de quilômetro para metro, a quantidade de zeros tende a aumentar. Eu quero transformar um item de centímetro para quilômetro, a quantidade de zeros diminui, tá certo? Fica tranquilo que a gente vai fazer uma simulação prática disso aqui, para tu não errar, para tu aprender e quando for viajar agora nas férias aí de julho, exceto, né, a galera do terceiro ano que vai ficar aqui acompanhando o terceiro ano não tira férias, tá certo? A galera vai praticar isso aqui no ato mesmo, quando estiver viajando aí, beleza? Então vamos para cá, vamos para os exercícios, tá certo? Respira mais uma vez. Muita coisa, né? Mas muita coisa bacana aí para a gente aprender. Primeira questão, vamos ver se tu está atento mesmo. Considere as duas escalas a seguir representadas. Escala A, escala B. A escala A, eu tenho uma escala tipo numérica, né? Escala B, eu tenho uma escala tipo gráfica. E veja, estudante, de maneira muito interessante, que eu tenho aqui um espaço mais avançado e aqui eu tenho um espaço fragmentado, né? O espaço fragmentado vai de 100, 150, de 150 a 200. E o espaço mais alongado, que a gente percebe na prática que ele engloba dois quadradinhos desses, representa 100, 0 a 100. Então, o que isso me representa dizer na prática? Que aqui eu tenho dois quadrados, então eu tenho 2 centímetros. 2 centímetros equivalendo a 100 quilômetros. Ou seja, 1 centímetro equivale a 50 quilômetros. E na letra A eu tenho uma escala numérica, sendo que 1 centímetro está para 100 mil o quê? Centímetros. Tá certo? Então, vamos ver o que as alternativas vão nos dizer, tá certo? Então, assinale a alternativa correta. Letra A. A escala A é do tipo gráfica e a escala B é do tipo numérica. Vamos marcar isso aqui no quadro? Espera aí, vou fazer aqui o seguinte aqui para deixar logo bem claro, para não ter que ficar voltando toda hora. Olha aqui, ó. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vou botar bem aqui esse controle aqui. Letra A escala, ela é uma escala numérica. Opa, é português, tá? Que está de 1 para 100 mil centímetros, tá? Já fiz até, deixei logo a casa métrica. E a letra B é uma escala gráfica, tá? Onde a gente já acabou de evidenciar que 1 centímetro equivale a 50 quilômetros. Aí a questão, a letra A me diz o seguinte: a letra A é do tipo gráfica? Não, é numérica. Já foi, passou. Letra B, as duas escalas possuem as mesmas propriedades? Ora, estudante, quando eu estou falando de propriedade, eu estou dizendo na prática se elas estão me representando os mesmos valores. Eu sei que a escala gráfica significa que 1 centímetro equivale a 50 quilômetros. A escala numérica, 1 centímetro equivale a 100 mil centímetros. Vamos transformar isso para quilômetro? Ó, vamos fazer o exercício. Centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Ou seja, na escala numérica, 1 centímetro equivale a 1 quilômetro. Estão em proporções diferentes. Letra B já foi. Letra C, a escala B contém erros, pois deveria estar em centímetros? Não, não tem nada a ver, embora ela esteja em quilômetros, mas é uma escala gráfica. Letra D, a escala A também poderia ser representada de 1 para 1 quilômetro?
acabamos de fazer essa transformação. De fato, essa escala numérica representa na prática que 1 centímetro no mapa equivale a 1 quilômetro na vida real, gabarito, letra D. Vamos responder mais um? Dá tempo? Dá, vamos lá. Um mapa que possui uma escala de 1 para 200 mil está indicado a uma distância gráfica entre cidades de 5 centímetros. Qual a distância, na realidade, entre essas duas cidades? Olha a dica que eu vou te dar bem aqui, estudante. Sempre que tu pegar a questão de escala, evidencia os termos, tá? Porque isso vai facilitar na tua conta. Um mapa que possui escala de 1 para 200 mil, ou seja, a escala dele é de 1 para 200 mil centímetros. Indicando uma distância gráfica entre cidades de 5 centímetros, ou seja, a distância no mapa, que é em centímetros, é de 5 centímetros. Eu quero saber a distância real na realidade, ou seja, a distância em quilômetros. Pronto, evidenciei. Agora monta a fórmula. Distância real, que é igual à distância no mapa, vezes a escala. Quem é a distância real? Não sei, vou botar bem aqui, ó, D, quilômetro. Quem é a distância no mapa? 5 centímetros, vezes... Marcos, quando eu vou colocar a escala no cálculo, eu vou colocar também o numerador? Não, apenas o denominador. 200 mil centímetros. Beleza? Agora eu faço o cálculo, gente. Não precisa de muito. 5 vezes 2, vou botar bem aqui, ó. 5 vezes 2, 10. E eu repito a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho a distância real equivalente a 1 milhão de centímetros, mas eu quero a resposta em quê? Eu quero a resposta em quilômetros. Então, o que eu preciso fazer? Transformar centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, a resposta real equivale a 10 quilômetros. Olha aí, estudante. Eu fiz essa descrição aqui rápido, tá? Gabarito, letra A. Facinho, hein? Não tem como errar, hein, estudante? Isso daí, quando cair nas tuas provas aí, já sabe, mamão com açúcar. Então, meu estudante, antes de eu finalizar, quero te relembrar, tá? Para você acessar os nossos materiais, os nossos planos de estudo, vão estar disponíveis para ti, tá certo? Continua acompanhando as nossas atividades curriculares complementares. E para mais informações, não esquece de procurar a plataforma Gonçalves Dias. É isso aí, te espero para as outras aulas. Um abraço a todos e valeu!